A geração ansiosa, os impactos das telas e da hiperconectividade no desenvolvimento juvenil. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Tudo que a gente vai abordar aqui é basicamente o uso de telas por adolescentes. E o conteúdo explorado aqui é baseado principalmente na obra de Jonathan Haidt, né? A Geração Ansiosa, e também em várias entrevistas que ele mesmo concedeu. Eu sou Milena Mazzola, é uma alegria para mim ter você aqui comigo e eu já te convido aqui para se inscrever no meu canal, ativar os sininhos das notificações para a gente conversar aqui sobre autoconhecimento, sobre psicologia, sobre estudos, nesse caminho aí dessa jornada de tornar a vida mais fluida e mais leve, né? Vamos lá, voltando aqui para o tema das telas e a adolescência. Você enviaria o seu filho para Marte sem gravidade, sem oxigênio, sem conhecer os efeitos de tudo isso a longo prazo? É uma atitude que você diria sim ou não? Foi isso exatamente que fizemos como sociedade ao transferir a infância para o ambiente virtual. É uma afirmação bastante séria e comprometedora essa, né? Vamos lá. A grande reconfiguração da infância, uma tragédia em dois grandes atos. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem os anos 90 e a gente tem os anos 2000, 2010, 2015. No ato 1, o que teria sido ali destaque? O fim do brincar livre, o surgimento da superproteção. Preciso proteger o meu filho. Os pais perdem a confiança, ou pelo menos começam a perder a confiança no mundo físico, e a gente observa isso tudo baseado na obra de Jonathan Haidt, nas pesquisas que ele mesmo conduziu e outros estudos também, gente. O fim das brincadeiras de rua e o aumento da supervisão. Tudo agora começa a ser ou passa a ser totalmente supervisionado. E o ato 2, lá para o ano 2000, 2010, 2015, é a ascensão do celular. Então veja que dá um casamento isso daí, né? A tecnologia preenche o vácuo, a criança saiu da rua, voltou para casa e pegou o celular. A chegada da câmera frontal, ou seja, eu mesmo me filmo, e a internet rápida, e a infância baseada no telefone domina o desenvolvimento. O smartphone não destruiu a infância sozinho, ele ocupou o vazio deixado pela perda da independência infantil no mundo real. Porque as crianças, no desenvolvimento delas na infância, é lógico que você não vai soltar e abandonar a criança, ela precisa estar num ambiente protegido ou num ambiente minimamente seguro para ela se desenvolver. Mas isso não quer dizer que ela precisa ser cerceada de todas as possibilidades de desenvolvimento da autonomia dela. Se a gente fosse pegar um exemplo aqui, a gente poderia pensar num parquinho. Imagine hoje uma mãe levando a criança no parquinho, quanto dela não está ali prontinho para segurar a criança, e aqui eu não estou falando mal das mães, é claro que não, eu sou uma delas, né? Mas a gente está fazendo uma análise, uma observação, um estudo a respeito disso. Quantas mães não estão ali já prontinhas para segurar o filho caso ocorra alguma queda? Só que, dependendo das quedas, elas estando dentro de um ambiente seguro, elas fazem parte do desenvolvimento da criança. E nós, como sociedade, de maneira geral, o que a gente fez? A gente cerceou essa possibilidade dessa queda assistida. Tirou tudo. E o celular chegou e preencheu
aquele vazio. Acabou que tirou a criança da rua, ele foi para casa, ficou vazio e ganhou o celular. Vamos lá. A partir de 2010, os transtornos internalizantes, vamos chamar assim, né, dispararam. Isso aqui são dados, né, do Jonathan Haidt, nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália. Então, se a gente olhar aqui nesse gráfico, a gente vai perceber no ano 2000, 2005, 2010, 2015, entre 2010 e 2015, baseado em dados estatísticos, né, o que aconteceu? Três grandes aumentos muito consideráveis, né? O aumento de ansiedade, depressão e autolesão, algo muito sério, né? Muito além da correlação. Agora a gente vai ver 4 pontos aqui. E a gente não tá só... O que quer dizer aqui? Nós não estamos só correlacionando apenas um item, o celular e o aumento da ansiedade, depressão e autolesão. Ainda temos 4 pontos para analisar conjuntamente aqui. Vamos lá. Primeiro, o próprio testemunho das vítimas, ou seja, dos adolescentes, né? Os adolescentes apontam, eles próprios, baseado em várias pesquisas, né? As redes como a causa do sofrimento. 2, o testemunho ocular de pais, professores, terapeutas, a gente está vendo, né? Confirmam o declínio no mesmo período. Confissões, documentos internos das Big Techs, as chamadas Big Techs, assumem o design viciante das plataformas. Há muitos estudos, tem inclusive vários documentários que mostram como as Big Techs, essas grandes empresas de tecnologia, mais inclusive focadas em redes sociais, né, muitas das vezes, são articuladas e são desenvolvidas com o intuito de deixar a pessoa viciada mesmo. Então, existe todo um estudo, toda uma organização para que o vídeo seja, por exemplo, muito curtinho, para que você fique com aquela sensação de aumento da dopamina e você tem que passar para o próximo porque você quer mais, porque você quer mais, porque você quer mais. Então, vários documentos surgiram, né, nesse sentido e foram expostos. Experimentos naturais, aumento de internações psiquiátricas, olha isso, gente, coincide com a chegada da internet banda larga. Então, pesquisas feitas, isso tudo a gente pode ver na obra do Jonathan Haidt, eu até convido vocês a lerem. Muito interessante mesmo. Vamos lá. Rotas distintas de sofrimento. O que a gente vai falar aqui agora? A gente vai falar sobre, digamos assim, uma rota mais feminina das meninas e uma rota mais masculina dos meninos. E aqui, isso aqui, como eu disse, é uma análise de estudos feitos. Isso não quer dizer que 100% dos meninos, 100% das meninas, porque você pode estar assistindo e falar, ai, meu sobrinho é adolescente, ele não é assim. Tudo bem, é uma pessoa ali ou alguns. Aqui a gente está tendo baseado em uma amostragem e a gente está caminhando aí no que prevaleceu, inclusive em relação à quantidade, né? Então vamos ver as rotas dos meninos e das meninas. Armadilha visual, meninas. Mecanismos, desfecho clínico e foco da plataforma. Então, qual que é o mecanismo mais do mundo feminino? Isca focada em informações sociais e status. Agressão relacional, perfeccionismo visual, comparação social implacável. A gente vê até hoje, quem conhece a adolescente, menina nova, o tanto que a rede social influencia na direção da comparação, de um perfeccionismo visual inatingível, irreal. E para um adolescente que ainda está em formação, que não tem todo o biológico dele, cerebral, né, físico no total, formado, né?
a gente começar já a se comparar. Você olha o outro e fala, ah, eu queria que o meu nariz fosse assim. Nossa, mas a menina tem o olho perfeito, o nariz, a boca, ela é ela. Só que a rede social fala tanto que a boca dela tem que ser assim, tem que ser assado, que ela começa a achar que a boca dela tem que ser assim. Uma crise de identidade misturada com depressão, com não sou suficiente, com não encaixo e por aí vai. Desfecho clínico, transtornos internalizantes, né? Depressão, ansiedade, distúrbios alimentares. E o foco da plataforma, Instagram e TikTok. O foco é a distorção da autoimagem. Eu preciso ser aquilo que a plataforma está falando para eu ser. E isso que eu ainda estou, como juvenil, como adolescente, num processo de definição de quem eu sou. A gente ainda, eu ousaria dizer, que não responde essa pergunta, quem sou eu, até a vida toda, né? Mas pelos estudos, principalmente na área da psicologia, a gente vê que é muito forte na adolescência essa questão, né? Quem sou eu? Qual é a minha imagem? E imagina o estrago que a internet pode fazer. E aqui, gente, eu quero fazer um parêntese, que eu não sou totalmente contra a tecnologia, a internet, claro que não. Essa aula aqui, essa troca, essa exposição, eu estou fazendo com a ajuda da rede social, da internet e tudo mais. A gente está olhando num aspecto desregrado, solto, para a gente tentar chegar o quê? Em alguns parâmetros que seriam saudáveis. Como permitir o uso? Porque a gente foi tomado por isso, né? Então, como agir? Qual é a figura do psicólogo nessa trajetória, dos pais e do próprio adolescente? Vamos lá, agora a caverna digital dos meninos. Mecanismos: sequestro da necessidade de agência, conquista e comunidade em ambientes sem risco físico, né? Tirou deles a possibilidade de uma certa aventura numa estrada de terra em que ele vai correr e vai sentir e vai ter aquela sabe aquela lutinha saudável entre irmãos? Que aquilo ali faz parte do desenvolvimento, e aqui eu peço que você tenha bom senso para falar, para imaginar o que eu estou propondo aqui, né? E o que foi feito? Tirou o menino disso, dessa convivência em que ele desenvolve tanto físico quanto resiliência, quanto paciência, quanto saber esperar e um tanto de outras coisas, né? Consumo de pornografia e videogames imersivos. Se a gente for pensar nessa questão da pornografia, imagina, há anos atrás, há anos, né? Um adolescente, um jovem, se ele quisesse ter acesso a alguma coisa próximo de uma pornografia, ele ia ter que ir até uma locadora, passava por todo um constrangimento, ou ele tinha acesso em revistas impressas, e era isso que tinha. E hoje, na rede social, na internet, 24 horas ali, o adolescente digita e encontra. Muito grave. Desfecho clínico, transtornos externalizantes, anomia, né? Retraimento social e o fracasso no lançamento, né? Síndrome de hikikomori. Olha isso aqui para a gente aprofundar os estudos. Foco da plataforma. Quais são os focos mais no mundo masculino? O Discord, né, que tem estudos aqui mesmo no Brasil, estudos e dados coletados muito graves, né, nessa plataforma. Plataformas de jogos, Snapchat e por aí vai. Então, esses foram os dois caminhos, as duas rotas, né? E aqui a gente vai falar o que mais? Chamar aqui para a nossa reflexão os 4 pilares da reconfiguração. Dessa reconfiguração, o que foi feito, o que ocasionou sobre a mecânica do adoecimento. Porque esses adolescentes que saíram
e foram para os seus quartos e ficaram hiperconectados, a gente percebe, e ele destaca muito na obra dele, 4 pilares principais. E a gente vai ver aqui agora. Vamos ver. A privação social. Menos interações presenciais síncronas, ou seja, ao mesmo tempo eu encontro com o meu amigo presencialmente, ombro a ombro. Perda da capacidade de leitura de sinais não verbais e empatia. Então, como ele é privado de uma troca social presencial em número de horas, diminui muito essa troca em aspectos gerais. O que acontece? A pessoa perde no desenvolvimento dela a capacidade de leitura de sinais não verbais. Então ela não sabe, porque quando a gente interage com uma pessoa, o nosso corpo comunica o tempo todo. E também, como na internet, nas redes sociais, a gente resolve tudo no toque de um dedo, né? Nessa velocidade, o que acontece ali? A gente diminui, né, o adolescente privado desse contato em termos de tempo, a possibilidade de ter empatia pelo outro. Olha onde isso vai chegar. Segundo, privação de sono. Telas no quarto inibem o descanso neurocognitivo, impacto direto na consolidação da memória, imunidade e regulação do humor. Há inúmeros estudos que falam da importância do sono. A gente poderia aqui ficar elencando diversos fatores, mas vamos nos ater só a esses 3, por exemplo. Quem não dorme tem um impacto na consolidação da memória, fica com a memória pior. Imunidade, fica mais doente. Regulação do humor, a pessoa fica nervosa, fica totalmente desregulada. Se a gente for aprofundar aqui nos aspectos neurológicos disso tudo, vamos ver o terceiro: fragmentação da atenção. Bombardeio contínuo de notificações toda hora. Se você já conviveu ou convive com um adolescente assim, você vê a velocidade deles. Redução drástica das funções executivas e da capacidade de foco sustentado do córtex frontal. Eu já vi casos, e aqui nem é baseado num estudo dele, aqui eu estou falando de exemplos empíricos mesmo, de adolescentes jovens que perderam a capacidade de conseguir assistir um filme completo inteiro. Sabe quando o filme tem a introdução, aquela chamada, eles já pegam o celular para esperar o filme chegar em algum ponto que vai ser mais ação, não consegue esperar aquilo. Um filme de 1 hora e meia. Imagina, isso é muito grave. A vida não acontece nessa velocidade total, né? E dependência mesmo. Agora o quarto ponto, né? Addiction, né? Em inglês o termo, que é quando você fica viciado mesmo. Reforço de proporção variável idêntico ao de caça-níqueis. É o mesmo nível, já pensou? De vício dos caça-níqueis de jogos de apostas. Loops de dopamina projetados por engenheiros comportamentais para maximizar o tempo de tela. Há um estudo por trás de tudo isso para que o tempo ali, tudo seja concatenado para que esse looping, essa entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída de tela, de vídeos, de estímulos, não pare e a pessoa queira sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. Durante o desenvolvimento. E aqui eu ousaria dizer, tanto infantil, imagina que grave, quanto do adolescente e do jovem. Até para quem já é formado em termos de idade adulta, existe esse impacto. Imagina quem está em formação. Isso aqui são todos dados baseados em pesquisas, né? Consolidadas.
E o que a gente tem agora aqui, ó? 0 e infinito, né? Nível de risco. Então, de 0 ao infinito, aqui na horizontal, e aqui de 0 ao alto, o nível de controle e proteção. O mundo físico, superproteção. Os pais temem deixar o filho caminhar até a padaria. Remoção de todos os riscos físicos dos parquinhos. Não pode deixar a criança levar uma ralada no cotovelo. Crianças privadas de aprender a negociar conflitos sozinhas. Olha isso, o nível de proteção no mundo físico é altíssimo. Altíssimo. E aí o que acontece? Tira daquela criança, daquele adolescente, a possibilidade dela desenvolver a autonomia, desenvolver a resolução de conflitos, desenvolver habilidades tanto físicas quanto cognitivas, psicológicas, empatia, troca. Super protege no mundo físico. Em contrapartida, o que acontece no mundo virtual? Há uma subproteção, protege-se pouco. O acesso ilimitado ao quarto do adolescente por predadores globais. Ele está ali com o celular no quarto, qualquer um entra pelo celular. Aberto, abriu a porta. Algoritmos extremistas e bullying. 24 horas, né? No sentido de que o acesso está ali. Se não houver esse controle, não houver essa supervisão, sem qualquer supervisão adulta. Deixar o adolescente dormir com o celular no quarto, por exemplo. Ficar o tempo todo, achar, tá em casa, tá seguro. O paradoxo da proteção. Vamos ver aqui, ó. Blindamos as crianças no mundo real, onde são antifrágeis, e os abandonamos no mundo virtual, onde são altamente vulneráveis. Olha que grave isso. Vamos lá. O cérebro em alerta. Descobrir versus defender. Modo de descoberta. Sistema de ativação comportamental. Exploração, assunção de riscos controlados, tolerância ao erro e antifragilidade. O cérebro adolescente precisa de estressores gerenciáveis, como conflitos no recreio. É necessário para o desenvolvimento humano. Para podar, redes neurais e mielinizar, ou seja, aquela bainha de mielina dos neurônios, em que é necessário que a sinapse ali, que as conexões neuronais aconteçam de forma mais rápida em alguns momentos, é necessário para o desenvolvimento. O nosso tema de hoje aqui não é adentrar no aspecto anatomofisiologia, por exemplo, nesse aspecto neurológico, porém, já dá para a gente ter essa troca e essa visão, né? Então, para podar redes neurais e mielinizar vias de resiliência, para a criança, para o adolescente aprender a resiliência. E aqui, o que acontece aqui embaixo? Modo de defesa, sistema de inibição comportamental, foco exclusivo em ameaças, hipervigilância, ansiedade crônica e retraimento. A exclusão social online constante e a falta de autonomia física travam o cérebro permanentemente nesse modo. Isso é grave demais. É a pessoa ficar naquele modo viciado na internet e com as conexões neurais só funcionando daquele jeito. Ela perde toda a outra capacidade que ela desenvolveria no mundo físico real, das interações reais. A infância hiperconectada desativa a descoberta. Já está pronto, né? E aprisiona o cérebro no modo de defesa vitalício. Imagina a gente na vida quando a gente está no nosso modo de defesa, como é estressante.
Gente, vamos em frente. O papel clínico, a auditoria digital na anamnese. Vamos ver aqui, ó, uma checklist de diagnóstico, né? Plataformas utilizadas, higiene do sono e proporção de experiências. Aqui a gente está fazendo o quê? Tá bom, já vimos que temos um problemaço, uma questão. Então vamos dar alguns direcionamentos, ok? Vamos lá. Plataformas utilizadas: Instagram, investigar o risco de distorção da autoimagem. Aqui uma checklist de pontos principais, né? Então, estou muito no Instagram, sou um adolescente, uma adolescente que está usando muito o Instagram. Preste atenção, acenda uma luz com relação à autoimagem. Fico achando defeito no meu nariz, minha bochecha tem que ser assim, minha boca tem que ser assada, essa roupa tá feia e por aí vai. No TikTok, investigar fragmentação severa da atenção. A gente, às vezes, como adultos, né, acha que dei o celular para eu ter sossego. É uma responsabilidade muito grande essa. Pensar dessa forma. Imagina uma criança, um adolescente hiperconectado, o TikTok, que é aqueles videozinhos tudo rápido, sem parar, e a criança já tem um diagnóstico específico e ainda é hiper estimulada, por isso não consegue focar mais para assistir imagina um filme de 1h30, 2 horas, né? Vamos lá. Discord, jogos, investigar o isolamento físico prolongado. O adolescente está nos jogos por muito tempo isolado e por um tempo longo, é bom investigar. Acenda a lanterna. E por último, Snapchat, aqui, investigar o risco de extorsão ou predadores. Olha isso, hein? Vamos lá. Higiene do sono, mais um ponto aqui de direcionamento para nós. Onde o celular dorme à noite? E qual é a frequência de acesso durante a madrugada? Onde o celular dorme à noite? Fica aqui como orientação, como dica, né? Posso dizer assim, o quê? 9 horas? Depende da rotina de cada família, mas aqui a gente está nessa intenção do estudo, né? E de colaborar, de troca, até eu gostaria de ouvir também. Onde o celular dorme? Celular não pode dormir no quarto. Uma regra. Ah, mas eu uso como despertador. Compra um despertador. Né? Ideia: tenha um lugar específico na casa, caixinha, gaveta, em que todo mundo coloca o celular ali na hora de dormir. Isso no início pode ser difícil, quando você consegue organizar isso na sua rotina, a gente tem resultados incríveis. E agora, é lógico que eu preciso de falar, às vezes você estabelece isso, funciona, para de funcionar. Vamos fazer uma reunião de novo para retomar isso daí. Segundo, sobre a higiene do sono ainda. Qual é a frequência de acesso durante a madrugada? Na minha opinião, tem que ser 0. 0. Durante a madrugada? 0. Não tem que acessar celular de madrugada, né? Pode acontecer? Pode acontecer. A ideia é que, se está acontecendo na sua casa o tempo todo, vamos estar atentos. Alguma coisa tem que mudar. A gente também, como adultos, tem que dar o exemplo, como profissionais. Proporção da experiência. Avaliar horas de tela versus hora de brincar livre e interação presencial. Colocar numa balança quanto tempo a criança, o adolescente passa na tela, quanto tempo ela interage. Não é que a pessoa tem que ficar privada de tudo, e aqui eu coloco até um ponto, né? Às vezes a gente vê muitas famílias, o adulto tira o celular da criança, mas ele fica o tempo todo. Isso também é algo a ser investigado, né? Colocar uma atenção ali.
Diretriz clínica, né? Não é mais possível realizar uma anamnese infanto-juvenil sem investigar a topografia digital do paciente. Olha isso. A saúde mental moderna começa pela higiene digital. Eu acho essa frase aqui muito, muito impactante. A saúde mental moderna começa pela higiene digital. Olha isso. Porque o que que a gente vai? A gente vai cuidando das beiradas e não tira o acesso. Eu percebo até no meu dia a dia, nas trocas, as pessoas hiperconectadas e falando que tá morrendo disso, daquilo. Não consegue descansar, não consegue não ter dor de cabeça, não consegue ter resiliência para uma conversa, paciência para uma escuta e por aí vai. Fora inúmeros outros casos, né? Papel clínico 2, né? Reativando o modo de descoberta. Então, a gente, lembrando aqui, a gente viu todos os problemas, a problemática, agora a gente está tentando desenhar caminhos de solução. Aí, o primeiro, qual foi que a gente viu? A auditoria digital na anamnese, fazer uma pesquisa ali na anamnese, né? E do que a gente está falando aqui? O papel clínico, o papel do psicólogo, ok? Então a gente precisa de fazer uma anamnese, uma pesquisa, como é que tá essa checklist diagnóstica, né? Como está com relação ao uso de telas. Já falamos sobre isso. Agora a gente vai para o segundo. O que a gente vai? Reativar o modo de descoberta. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. A cura para a ansiedade não é mais proteção, é competência e exposição gradual. O projeto Let Grow, ou seja, deixe crescer. Isso tudo baseado na obra dele, né? Olha aqui, vamos analisar 4 degraus. Primeiro, realizar uma pequena tarefa doméstica totalmente sem supervisão. E é lógico aí que aqui a gente tem que analisar qual tarefa para qual idade. Mas a gente vai reativar esse modo para uma pessoa que está hiperconectada, viciada e que talvez nunca lavou uma louça na vida. Um adolescente que tenha 13 anos, 14, 15 e nunca lavou a louça do almoço da família. Olha isso. Então, realizar uma pequena tarefa doméstica totalmente sem supervisão. A gente vai ver com relação à idade aqui, né? A gente está falando de adolescentes. Degrau 2. Fazer uma compra simples no comércio local, gerenciando o dinheiro. O adolescente capaz de fazer isso? E se sair bem, né? E se sair bem. Degrau 3. Navegar no transporte público ou caminhar sozinho pelo bairro. Eu tô reativando o modo descoberta. Degrau 4. Resolver conflitos interpessoais sem a intervenção de adultos. Eles conseguem resolver um conflito na escola, um menino falou que entregou o caderno para a professora e o outro falou que o caderno ele levou na mochila e aí deu um conflito. Eu estou inventando aqui uma situação hipotética. E ele conseguiu resolver algo que estava na alçada dele conseguir resolver? Ele conseguiu? Objetivo terapêutico disso aqui, de reativar o modo descoberta. Achei isso muito interessante para os profissionais da saúde mental, né? Guiar pais e filhos a assumirem pequenos riscos diários no mundo físico para reconstruir a antifragilidade e desativar o modo de defesa, aquele modo que ficou muito hiperativado com o uso excessivo da tela. Ok? Agora, ainda nessa linha de direcionamento para caminhos de solução, a gente vai falar um pouquinho com um título assim, além do divã, além do consultório. Vamos lá. Psicólogo como agente de mudança social. Olha isso, hein? Que interessante essa função, essa abordagem aqui do psicólogo, né?
o paciente, a clínica, tratamento do adoecimento e ansiedade individual. Dentro da clínica, a gente vai fazer um acompanhamento, um tratamento do paciente ali, do cliente do atendimento psicológico de maneira individualizada. Ampliando um pouco mais, a gente tem o quê? A gente tem a família e a escola, que vão nos servir de suporte. Tudo isso baseado na obra do Hyde, né? A família e a escola. Psicoeducação, intervenção em reuniões de pais e capacitação de educadores sobre a neurobiologia das telas. É necessário que os educadores entendam os efeitos das telas neurologicamente falando, porque a gente, quando a gente tem repertório do que realmente acontece com certas atitudes, a gente consegue estar mais apto e aberto para lidar com aqueles desafios que surgem a partir dali. Então, fica aqui a luz para a família e a escola. E, num âmbito maior ainda, a sociedade, porque isso é um problema de ação coletiva. Influencia a todos. O dilema do prisioneiro digital. Se apenas um pai tira o celular, o filho sofre o ostracismo, fica de fora. Se todos tiram juntos, o grupo se liberta. E aqui a gente está tomando essa consciência. Então, fica o convite para reflexão, porque se todos fizerem dessa forma, é claro que, como um todo, a sociedade vai caminhar de uma maneira muito mais harmônica, né? Bom, seguimos. O psicólogo atua como autoridade técnica e porta-voz para mudar as normas sociais, rompendo a pressão social, que é o FOMO, né? Em inglês é a sigla Fear of Missing Out, que significa o quê? Medo de estar de fora, de ficar sem saber do que está acontecendo. Essa FOMO é esse medo. Todo mundo está fazendo tal coisa, eu não sei o que está acontecendo porque eu não estou na rede social, por exemplo. Que eu não tenho esse acesso, é o FOMO. E isso gera efeitos muito degradantes, que a gente já falou por aqui, podemos ainda, inclusive, aprofundar. Então, olha que interessante essa visão para o papel do psicólogo, né? O psicólogo atua como autoridade técnica e porta-voz para mudar as normas sociais. Eu sou porta-voz, sou uma psicóloga, estou estudando para tal, né? E com o meu saber, o meu estudo, eu me torno uma porta-voz para isso, para conscientizar o maior número de pessoas, rompendo a pressão social, fear of missing out, o medo de ficar de fora, através de acordos coletivos, de combinados coletivos. Muito interessante esse caminho que ele desenhou aí para a gente, né? Agora a gente vai passar para um próximo passo, até que a gente consiga concluir aqui essa reflexão. Vamos lá. Resgatando a infância. 4 novas normas sociais. Vamos falar um pouco de infância aqui para a gente resgatar. Uma conclusão. Nenhuma família consegue lutar sozinha. A adoção simultânea dessas 4 elimina o estigma social e devolve a infância às crianças. É um crime, né? Essa expressão aqui, eu tenho que falar isso, a gente tirar da criança a oportunidade dela viver uma infância saudável. Olha isso, quantas crianças a gente não vê com 2 aninhos, 3 aninhos na telinha ali do celular. A criança tem um mundo inteiro ainda para descobrir, para desenvolver todo o corpinho dela, as ligações, as habilidades que ela desenvolve do 0 aos 7 anos. É incrível. Vamos lá. 1, 2, 3 e 4. 1. Sem smartphones antes do ensino médio. Olha a proposta dele. Antes do ensino médio. Apenas telefones básicos para comunicação. Não ter acesso ao smartphone.
antes do ensino médio, ou seja, antes de 14, 15 anos de idade. 2, sem redes sociais antes dos 16. Essa é a proposta de alguém estudado, que pesquisou, que tem dados concretos da gravidade de tudo isso. Ele, inclusive, o Jonathan Haidt, se não me engano, já veio no Brasil algumas vezes. Tem muita palestra dele, entrevista na internet, vale a pena a leitura do livro também. Fica aqui o meu convite para você, né? A Geração Ansiosa. Sem redes sociais antes dos 16 anos, proteger o cérebro durante o período mais crítico da puberdade. Escolas livres de celulares, ultimamente demos um grande passo, né? Uso de bolsões de bloqueio durante o período letivo para restaurar a atenção. Tem escolas, eu já vi antes de ter a normativa, né, da lei proibindo celulares, algumas escolas já faziam isso, tinham o lugar que eles guardavam o celular, trancava quando chegava na escola, pegava só na hora de ir embora. Eu já vi alguns exemplos aqui no Brasil mesmo. 4. Mais brincar livre e independência. Devolver a infância ao mundo real com supervisão reduzida. Ou seja, aquela infância real do parquinho tem que estar no ambiente controlado? Sim, mas não privar de toda possibilidade de desenvolvimento ali daquela criança, não é mesmo? Então vamos lá, para a gente fechar esse nosso encontro. Uma infância baseada no telefone não é uma infância humana. Olha isso, hein? Jonathan Haidt. O adoecimento da geração Z não é um mistério neurológico, é uma falha de design ambiental. Erramos. Nosso dever ético na psicologia é guiar pais e a sociedade para trazer nossas crianças de volta de Marte para a Terra. E eu deixo aqui a pergunta para você, que ou já é um psicólogo, vai se tornar um psicólogo. Você está disposto ou você está disposta a se empenhar nessa jornada de guiar os pais e a sociedade para trazer nossas crianças e adolescentes de volta de Marte para a Terra? Um grande abraço e até o próximo encontro.